Continuando, irmãos, os estudos sobre a lei de Deus, agora na terceira parte, referente aos pecados proibidos do terceiro mandamento. Vamos mais uma vez repetir o terceiro mandamento. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nos pomos aqui, Senhor, na tua dependência. Alegre, Senhor, porque confiamos na tua palavra e temos a certeza que não há lugar melhor para estar do que na casa de oração no teu dia. Assim, anseia, Senhor, nos nossos corações durante a semana. E aqui nós estamos, ó Deus, mas não basta apenas ansiar, é preciso, ó Deus, estar conduzido pelo teu Espírito para desfrutar, Senhor, das bênçãos advindas do cumprimento da tua lei, como temos lido, como vimos, ó Deus, na leitura devocional, esclarecedora que nos mostra, Senhor, que a lei é espiritual. A lei não se resume a mandamentos que devem ser cumpridos externamente, meramente, como um código de conduta de uma determinada religião, de um determinado grupo, de uma comunidade, de uma sociedade. Ela é muito mais que isso, é muito mais profundo, porque diz respeito ao teu próprio ser. Quando tu destes a lei, tu imprimiste nela, ó Deus, teu caráter, a tua perfeição, a tua santidade, porque tu queres, ó Deus, que os teus filhos sejam santos. Tu és santo, ó Deus. Mas tu não exiges essa conduta, essa postura só dos santos, tu exiges de todos os homens. Tu assim o fazes, ó Deus, porque tu criaste todas as coisas e elas estão debaixo da tua determinação. Tu és o soberano, tu és o Deus e as demais são criaturas, são seres criados, seres feitos, alguns à tua imagem e semelhança, outros seres criados para manifestar a tua sabedoria, a tua grandeza, seres grandes, seres pequenos, seres microscópicos, seres inanimados ou obras inanimadas, mas que refletem, ó Deus, grande sabedoria. O que dizer da água? 2 moléculas apenas, 2 componentes apenas, 2 elementos da nossa tabela, do qual os seres viventes aqui na Terra dependem. Nada, talvez quimicamente falando, extraordinário na sua composição, mas de uma importância literalmente vital. Que tu mandastes em certa ocasião de forma abundante para punir todo mundo que não glorificou o teu nome. Mas tu fizestes, ó Deus, uma aliança. Tu prometestes, ó Deus, que não iria mais destruir a terra daquela maneira. E até hoje, ó Deus, temos desfrutado da tua longanimidade. Porque temos, à medida que temos estudado a tua lei, ó Deus, temos visto, Senhor, a transgressão da tua lei, a começar por nós mesmos. E o quanto, ó Deus, tu não tens sido paciente em não nos castigar justamente, de forma imediata.
mas tem aguardado, Senhor, o teu tempo determinado, sábio e santo. Aplicar a tua justiça para manifestar, Senhor, o teu amor, manifestar a tua bondade. Tem suportado os vasos de ira. Tem trabalhado, Senhor, os vasos de honra. Tudo isso vemos, ó Deus, no estudo da tua lei e ficamos abismados. E aqui nós estamos, Senhor, para estudar essa tua lei perfeita, como disse o apóstolo Paulo. Uma lei santa, um mandamento santo, justo e bom. Mas nós não somos, ó Deus. Somos cheios de falhas. E a lei nos encontra. Tem misericórdia, Senhor, de nós, porque à medida também que estudamos, sabemos que a nossa responsabilidade aumenta, Senhor. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado, muito será exigido. E isso também é justo da tua parte. Tudo isso, ó Deus, te apresentamos porque carecemos do teu auxílio para viver, Senhor, amando a tua lei. Mesmo que na mente, Senhor, sejamos, como disse o apóstolo Paulo, escravos da lei e na carne escravos do pecado. Nos sustenta, Senhor, até o dia que o Senhor há de nos levar, ou então até o dia que Cristo há de voltar, para que finalmente possamos estar livres, ó Deus, do pecado e possamos te honrar, Senhor, sem qualquer impedimento. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como dissemos, entramos na terceira parte referente aos pecados proibidos no terceiro mandamento. E quero lembrar aos irmãos aquilo que uma das partes que vimos, não evidentemente na sua totalidade, vamos concluir esse bloco de pecados, né, ou de proibições ao terceiro mandamento, né, de pecados que são cometidos contra este mandamento, que são o seguinte: não tomar o nome de Deus em vão. Que pecados podem ser proibidos? Pecados são proibidos neste mandamento. Toda maldição, todo juramento, voto maligno e a quebra dos nossos juramentos e votos lícitos, o cumprimento dos juramentos e votos ilícitos, murmurar contra, contender com, esquadrinhar com insolência e aplicar mal os decretos e a providência de Deus. O que é que nós já aprendemos desse bloco? Que declarar falsidade sob juramento ou invocar a Deus como testemunha do que juramos quando é mentira é quebra do mandamento. Se chama inclusive na lei de perjúrio, tá? Enquadrado na lei, é crime. Apesar de que, infelizmente, no nosso país, um réu, ele pode mentir durante seu julgamento e não ser imputado contra ele nenhum crime. Aqui no Brasil, nós vimos que, usamos exemplo de outro país que não é. Você tem que, num julgamento, dizer a verdade o tempo todo. Se você mentir, você vai ter implicações. E isso está em conformidade com a lei de Deus. A lei de Deus não diz que num juramento você pode mentir para se proteger, para se defender, não produzir provas contra si mesmo. Isso é um subterfúgio aí da lei, irmãos, que não corresponde com os princípios da lei de Deus. E, evidentemente, traz o que traz no nosso país. No nosso país, irmãos, a mentira, ela é normatizada. Ninguém se admira mais quando o outro mente. Isso é uma mentira, né?
Todo mundo mente. E isso está, muitas vezes, no meio cristão também. Nós achamos que a mentira é um pecado menor. E aí vamos fazer aquela classificação de pecados. Nós já mostramos para os irmãos que as consequências de pecado são diferentes. Por exemplo, né, o pecado de tirar a vida de alguém, principalmente porque você não pode mais restituir a vida, né? Você conta uma mentira, você pode dizer uma verdade e procurar minimizar aquela mentira e ter menores consequências, principalmente dependendo da mentira que se conta. Mas as consequências não, só que é pecado. E a gente não pode ter pecado de estimação. A gente acha que é normal, então, sempre para se livrar de uma situação e tal. E aqui se está falando em termos de tomar o nome de Deus, que é num julgamento, que é o perjúrio. Mais grave ainda. Gravíssimo. Porque quando se chega ao ponto de um juramento, está para se decidir uma questão que não foi decidida antes, que poderia ter sido decidida antes e não foi. Ou um agravo, ou qualquer outra coisa nesse sentido, e você toma Deus como testemunha. Você jura em nome de Deus, você jura dizer a verdade, você não diz a verdade. Então, por que é que o nosso país está numa situação como essa? Está como está, da mentira reinando, porque não se considerou a lei de Deus. As pessoas vão deixando e vão normatizando o pecado. Então você vai diante de um juiz, você não tem medo nenhum de mentir no julgamento. De forma alguma, você não tem medo. Tem medo das consequências. Como nós dissemos, as pessoas têm mais medo dos homens do que medo de Deus. Então, usa o nome de Deus em vão, com muita facilidade. Então, isso é pecado, perjúrio. Desejar que a calamidade sobrevenha a alguém é também quebra desse mandamento. Porque só quem pode mandar a calamidade sobre alguém é Deus, né? Só quem tem o poder, no final das contas, é o próprio Deus. Já explicando para os irmãos que é diferente você fazer orações imprecatórias. Não é desejar a calamidade, é pedir a Deus justiça. Inclusive está no nosso boletim. Rogando a Deus justiça. A blasfêmia disfarçada é aquele pecado que os cristãos cometem com muita facilidade porque não se atentaram que determinadas expressões que se usa, elas agridem o nome de Deus. Como minha nossa, meu pai, né, vixe, ave, dentre outras coisas. Jurar em nome de divindades falsas é quebra desse mandamento. E tem juramento que é pecado. A Bíblia não diz que jurar é pecado. Isso é aquele tema polêmico, né? Quando Cristo diz, não jureis e tal, a pessoa diz que você não pode jurar de jeito nenhum. Você pode jurar sim. A Bíblia, ela permite juramentos e existem muitas passagens na Bíblia de pessoas jurando. Depois jurando. Quando se diz a sua palavra deve ser sim, sim, não, não, é que a sua palavra deve ser tão verdadeira que deve ser, toda palavra nossa deve ser um juramento. Deve ser um juramento. O que você não deve fazer é jurar da maneira errada. E quando é que o juramento é pecado? Quando você jura por aquilo que é proibido na palavra. Quando claramente Deus diz que não deve ser feito e você faz. Você faz esse tipo de juramento. Nós vimos na leitura de Atos, capítulo 23, do 12 ao 14, que os judeus juraram que iam ficar de jejum até que Paulo morresse. É um juramento que é um pecado.
É contrário à palavra de Deus. Contrário à palavra de Deus. O rei Herodes fez um juramento e não quebrou o juramento. Devia ter quebrado o seu juramento. Rapaz, eu falei aqui bobagem. Mas a palavra, sua palavra, inclusive a palavra de rei. Mas rei erra também. Acima do rei Herodes está o rei Jesus. Está nosso Deus. E eu prometi uma coisa que, quando me foi solicitado, quebra o mandamento. Então, eu fiz errado. Jefté fez errado na época dos juízes. Então, irmãos, o juramento é pecado quando o que é jurado é proibido na palavra. Os irmãos vejam que a gente está destacando que como com facilidade a gente quebra a lei de Deus. Com facilidade a gente quebra a lei de Deus. E vê como Deus é um Deus santo, é um Deus perfeito. Quanto mais você estuda a lei de Deus, mais você vê a perfeição de Deus. Mais você vê o quanto nós necessitamos estar mais próximos de Deus para conhecê-lo mais e para agradá-lo mais. E a gente vai fazer isso conhecendo a sua lei. É claro que quanto mais eu me aproximo de Deus, aquela máxima, mais eu vejo quem eu sou. Então, nós sempre vamos ficar nessa tensão. O cristão vive sob uma tensão, mas é uma tensão boa. O que é isso? Como é a tensão? Ele deve sempre buscar se aproximar de Deus, ele vai lutar para se aproximar de Deus em santidade. E quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele vê quem ele é. Aí a tensão é outra, ele quer puxar para trás, né, João? Sabe, eu sou pecador, Deus é santo. Aí vem, e fica aquela coisa e chega no que Paulo disse, que lemos em Romanos 7. A verdade é essa. Eu conheço a lei de Deus e eu amo a lei de Deus e sou escravo da lei de Deus. Não o escravo mas está cativo à lei de Deus. Por outro lado, eu tenho a minha carne. E tenho o pecado. E na minha carne, e vai ficar essa luta. Na mente e na carne. Na consciência, no desejo, no espírito e a carne. Então eu vou ficar nessa tensão. Mas é uma tensão boa. Ela é muito boa. Porque eu jamais devo deixar de ser impulsionado para chegar perto de Deus. E eu jamais devo ceder ao pecado. Então eu vou lutar para chegar para perto de Deus. Quando eu vou chegando lá, há uma tendência de puxar para cá e eu vou nessa luta. Essa, irmãos, é a maior batalha, possivelmente, que nós enfrentamos. É a batalha conosco mesmo. Quando se vê esses hinos, essas músicas gospel, essas coisas de triunfalismo, você viu alguma para triunfar, você triunfar contra seu próprio pecado? Não, para você ser um vencedor contra seu próprio pecado, você já viu isso? Não viu não, né? Mas essa luta está aqui. Você ser vitorioso, você ter força para amar a lei de Deus e cumprir a lei. Você vê isso nas músicas? Como amo, Senhor, a tua lei. Vê nas músicas, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vê isso? Essa luta, Paulo está lutando. Mas você vê, tudo posso naquele que me fortalece, né? Posso o quê? Posso viver em qualquer circunstância. Esse é o contexto. Deus me dá a condição de viver bem em qualquer circunstância. É isso que Paulo diz, tudo posso. E ser vencedor. A gente já diz, irmão, ser vencedor quando todas as coisas estão favoráveis é muito bom, né?
É muito bom. Celebrar uma vitória já com todas as condições colaborando. Alcançar, você nadar ou remar a favor da maré, né? É bom, mas e conseguir superar aquela barreira quando você está nadando contra a maré. Os irmãos já falaram aqui, eu me lembro que alguns entraram no mar alguma vez e tem hora que você pega que em determinado lugar você nada e a onda traz você de volta. Aí você nada e a onda traz você de volta. Se você não tiver muita, mas muita experiência, não basta só você saber nadar. Se você não tiver muita experiência em lidar com o mar e conhecer o mar, você morre. Porque você vai cansar. Você vai cansar. Daí tem os salva-vidas, né? Ou guarda-vidas, o pessoal. Que eles já são experimentados, eles já conhecem. Eles sabem não só como se livrar, como livrar o outro, né? E vai lá. Nós vivemos nessa tensão. Mas por isso que precisamos conhecer a lei de Deus. Para a gente não quebrar essa lei. Não desonrar o nosso Deus. E vencer a luta. E vencer a luta. Conhecer para onde é que o mundo nos arrasta. Como é que ele nos arrasta. Como lutar da forma adequada. Muitos têm perdido a batalha contra o pecado. Por quê? Porque têm lutado da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Não conforme a Escritura, não conforme Deus deixou. Não como as instruções da palavra. Então faz como aquele nadador que está na praia e ele... Mas eu estou me esforçando tanto. E perdendo. E muitas vezes Deus faz como fez com Pedro. Lá vem Pedro andando sobre as águas e aí ele pega e sustenta e levanta. Pois bem, irmãos, que pecados mais podemos destacar sobre o terceiro mandamento, pecados proibidos? Murmurar, olha que coisa importante aqui. Murmurar contra e contender com os decretos de Deus e a providência de Deus. Eu vou repetir. Murmurar contra e contender com os decretos de Deus e a providência. Isso é tão comum. É muito comum. Por quê? Porque o que nos leva a murmurar é o espírito de rebelião contra a soberania de Deus. A murmuração é um tipo de rebelião. Deus determinou algo, Deus é soberano, Deus determinou algo para a sua vida e você reclama, você não quer, você não aceita. Por que é grave? Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. É uma das coisas que a gente repete, irmãos, porque isso daqui é comum. A rebelião é típica do nosso coração, da nossa condição. A rebelião é típica. Não aceitar, não querer aquilo que Deus está determinando para a sua vida. E como é que você sabe aquilo que Deus está determinando para a sua vida? É aquela questão de estar mais próximo com Deus, estar em comunhão com Deus, conhecer a sua palavra. De novo, vamos remontar lá a Jeremias, aquilo que nós vimos no retiro. O que é que Deus disse? Vão para a Babilônia. Vá para a Babilônia. Case, tenha filhos, prospere. Na Babilônia, João. Na Babilônia. Mas foi isso que Deus disse? Foi isso, Zaqueu? No cativeiro. Deus disse isso para mim? Não.
Não, Deus nunca iria dizer isso. Mas ele disse: você que não aceita, você que não quer. Muitos se rebelaram. Por isso, irmãos, que estudando a lei de Deus, a gente vai conhecendo quem Deus é. E coisas que passavam despercebidos, palavras ou atitudes antes, que passavam despercebidas por nós, começam a ter o real significado. Ou antes você murmurava e sequer considerava uma murmuração. Os outros estavam à sua volta murmurando. E quando você aprende isso, irmãos, e quando vê as pessoas murmurando, você já sabe da consequência que vai ser. Porque o que foi que Deus disse? Eu não terei por inocente o que tomar o meu nome em vão. E murmuração é aqui. É tomar o nome de Deus em vão. Veja. Insatisfação, isso que Zaqueu colocou, é sempre bom a gente ler lá em Deuteronômio. Irmãos, quando a Bíblia diz, veja, lá em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem que ama a Deus, aí você vê isso em Deuteronômio, Deus fazendo isso, aí nós damos glórias a Deus pela sua palavra, por compreender que toda a palavra de Deus é útil para as nossas vidas. Veja, Moisés diz ao povo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Ó, o que é que Deus fez com o povo? Aí você não quer ser humilhado. Porque uma humilhação dói, né? Humilhou o povo, mas era para o bem dele. Para te humilhar. Para te provar. Quem quer ser provado? Quem gosta de ser provado? Quem gosta de prova? Hein? Quando o professor diz, olha, prova dia tal. Só que nos nossos dias, Deus nos prova. Por circunstâncias corriqueiras, Ele nos prova. Ele não coloca em situação de prova. Para saber o que está no teu coração. Deus precisa saber o que está no meu coração, irmão? O que Moisés está querendo dizer aqui? Para saber o que está no teu coração. Era para tu saber o que estava no teu coração, que tu não sabia. Por que tu não sabia? Porque Jeremias 17:10 diz, o Senhor sabe o que está no coração. Mas no 17:9 diz, teu coração é enganoso. Deus sabe o que está no coração, mas tu não sabe. Então, Deus vai te colocar em circunstâncias, em situações, para saber disso. Vamos lá. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Não era para Deus saber, Deus já sabia se ele ia guardar ou não ia guardar. Lembra em Êxodo 20, quando o povo disse, Moisés, fale conosco. Moisés, não fale Deus conosco. A gente está aqui tremendo. Aí Deus disse, se fosse verdadeiro o que está no coração desse povo. Eu já sabia, irmão. Mas continuando. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Tem muitas vezes, irmão, não deixa ter fome. Não só de comida, mas de comida também. Para saber o que é que você vai fazer. Você vai murmurar ou você vai pedir? Você vai reclamar ou vai colocar diante de Deus a situação? Deus não faz isso. Aí, de novo, eu fico lembrando das músicas que a pessoa esquece. O mundo quer te fazer chorar, mas Deus te quer ver sorrindo. Tem hora que Deus quer te fazer chorar. O mundo fazer você sorrir. Muitas vezes, na verdade, irmãos, é exatamente o contrário. Para você amar o mundo e odiar Deus que está fazendo você. O mundo, Deus está te humilhando. Deus está te provando. Deus está te fazendo passar fome. Deus, o Deus bondoso, benigno, misericordioso, paciente,
longânimo. Esse Deus tá. Ele disse aqui, irmãos. É a palavra dele. Para quê? Ele deixou fome, mas ele matou de fome? Não. Ele não matou de fome. Deus não é, irmão, sádico, né? E aprecia seu povo sofrer. De jeito nenhum. Porque tinha um objetivo, ele disse, e te sustentou com um maná, que tu não conhecias. Nem os teus pais o conheciam. Para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Isso aqui é o contexto de murmuração, não é? Então, quem reclama, irmãos, das determinações divinas, está se colocando como juiz de Deus. E Paulo fala lá em Romanos 9,14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. No versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? A murmuração também denuncia a incredulidade na bondade e no amor de Deus. Quem se queixa de Deus não quer esperar o tempo de Deus, mas sim se livrar logo das tribulações, dos apertos, das dificuldades. Estamos vendo, irmãos, a gente está estudando lá, quando Deus chamou Abrão, derramou graça sobre Abrão, ele ainda estava em Ur dos Caldeus, Abrão tinha 75 anos. E Deus fez uma promessa. Sabe quanto tempo depois Deus foi cumprir a promessa dele? Para com Abrão, especificamente. 24 anos depois. Ele tinha 75. Com 99, Sara engravidou. 24 anos. Ele está dizendo, eu prometi, eu vou cumprir. Eu prometi, eu vou cumprir. Mas, Senhor, e Abrão disse, Senhor, quem vai herdar a minha casa é meu servo. Como era o nome do servo, Ruth? Eliezer. Ele veio de onde? Eliezer era Damasceno. Nem da casa era. Nem tinha nascido nem da casa dele, porque ele tinha nascido em casa, mas esse... Deus disse, não vai. Vai ser o seu filho. Aí Sara disse, está aqui Agar. O jeito, né? O jeito, nosso jeito, para apressar o tempo de Deus. Quem se queixa de Deus não quer esperar o tempo de Deus, mas se livrar logo da tribulação, receber logo a bênção. Sai logo da dificuldade, do aperto. Irmãos, olha, preste bem atenção. Quanto mais você faz isso, mais aperto passa. Mas demora. Não é porque Deus está se demorando, é porque Deus está trabalhando você, a sua vida. Está trabalhando em você. E o tempo, é Deus que vai determinar. Com Abraão, foram 24 anos. Aí eu disse, 75 na época de Abraão, não era 75 na época de Matusalém. Ele só começava a ter filho com 130 anos, 120 anos, 100 anos. O mais novinho começava a ter filho com 60 anos. Pode ver lá na descendência, você vai ver. O mais novinho começava a ter filho nessa época. Não, 75 já estava avançada a idade. Normalmente vivia 120, 130. Já era uma idade considerável. Mais da metade da vida daquela época.
Aí quando o cara chega perto dos 100, aí diz, não, aí, né? Aí, mas Deus quer fazer o seguinte, irmão, normalmente em Abraão, ele quer tirar todas as possibilidades do ser humano. Ele quer mostrar que não é pelo ser humano, não é pela sua capacidade, botou você no deserto. Para você dizer, Deus nos sustentou no deserto. Como Deus sustentou mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas no deserto? É para dizer, é um milagre, é obra de Deus. É para que você entenda que tudo, preste bem atenção, tudo na sua vida é obra de Deus, não é nada seu. Porque senão como é que você vai glorificar a Deus? Como é que você vai honrar o nome de Deus? Se você acredita que em alguma coisa na sua vida você contribuiu, você fez algo, você colaborou, era porque você se esforçou, foi porque você abriu mão de muita coisa. Não, eu abri mão de muita coisa. Eu estou aqui hoje porque eu abri mão de muita coisa. Quantas vezes a gente não ouve isso? Não, como foi que você tirou em primeiro lugar em medicina? Enquanto meus colegas estavam brincando e tal, e eu estava estudando. Bom, em certo sentido isso é verdade. Mas em outro sentido, tudo vem de Deus. Você só está ali porque foi Deus que lhe deu a condição de estar ali. Tudo vem de Deus. Então, quando a gente murmura pela posição que a gente está, a gente quebra o mandamento. E essa murmuração denuncia a incredulidade. Incredulidade que na bondade de Deus. O que é que o salmista disse? Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 41. E aprendemos no retiro grandes lições que devemos esperar por Deus em... Oi, quem lembra? Esperar em silêncio. Esperar Deus em silêncio. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, versículos 1 e 5. O que é esperar em silêncio? Vamos ver se os irmãos aprenderam no retiro. O que é esperar em silêncio? É a reclamação, é não ficar, minha dor, chega para um irmão, a minha dor, Senhor, né? É um ato de autocomiseração. A minha dor, Deus está... isso é uma tendência nossa. Deus disse, espere silenciosamente. Receba o sofrimento de forma silenciosa, porque vem da minha parte. De novo, parece heresia. Deus mandando sofrimento para o seu povo. É porque Deus sabe o que a gente precisa. A grande questão é, você não sabe. Você sabe o que você quer, o que você gosta, o que você deseja. Isso você sabe. Deus não precisa lhe ensinar. Você já sabe desde cedo. A gente sempre usa os exemplos das criancinhas. E é bom que aqui tenha muita criancinha para a gente dar exemplo. Criancinha desde cedo. Quando ela quer uma coisa que não dá, ela reclama, ela chora. Cabe aos pais não dar aquilo que elas querem, mas dar aquilo que elas precisam, necessitam. Agora, nesse momento, você necessita disso. Você necessita dessa comida. Você necessita desse remédio. Você necessita desse tratamento. Agora que você precisa. Agora, você não quer. Bom, eu entendo que você não quer, mas você precisa disso. Deus faz isso com a gente. É por isso que às vezes, irmãos, a gente se comporta igual criança.
Quando um pai não dá uma coisa para uma criança, ele corre para onde? Para a mãe, para chorar, para pedir, para ver se consegue. É a mesma coisa com a gente. Quando Deus não dá uma coisa para a gente corre para o irmão chorando. Oh, meu Deus, oh, Deus fez isso, oh, Deus fez aquilo. Igual a criança. Por isso que Paulo diz: vocês estão como menino. Vocês estão como menino. Muito bem. Outro pecado. Esquadrinhar com insolência. O que nós vimos foi murmurar, né? A reclamação, a murmuração contra a providência e o decreto de Deus. Preste bem atenção, irmãos. Eu creio que os irmãos sabem separar uma coisa da outra. Você não vai deixar de lutar nem pedir a Deus quando você está em dificuldades. A Bíblia está dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Clama a mim e responder-te-ei. Mas veja, uma coisa é pedir a Deus, é rogar a Deus pela situação, graça para passar, força. Outra coisa é reclamar da situação. Outra coisa é reclamar. Né? E, abrindo um rápido parênteses, tem hora que não é nem para pedir, é para fazer. Usando o próprio exemplo do povo de Deus, quando Deus libertou o povo por meio de Moisés, chegou num ponto aqui que o povo estava, Senhor, clamando. Aí Deus disse: diga ao povo que marche, pare de clamar e marche. Por quê? Porque tem coisa que Deus já disse o que tinha que fazer. Você fica pedindo, talvez, para Deus mudar a determinação dele. Mas Deus diz: olha, vocês estão clamando o quê? Siga em frente, eu não estou mandando seguir em frente. Vá. Nós vamos morrer. Vá. Esquadrinhar com insolência e aplicar mal os decretos e a providência de Deus. É um pecado contra o terceiro mandamento. O que é isso? Esquadrinhar com insolência e aplicar mal os decretos e a providência de Deus. Esse pecado vem esquadrinhar com insolência quando você tenta procurar. Eu vou usar uma expressão popular. Está escacaviando. A pessoa não diz isso. Está escacaviando. Está procurando ali de todo jeito. Procurando com atenção e diligência no decreto de Deus e na providência divina, mas motivado por curiosidade e não por reverência. Quando é que isso dá? Irmãos, tem muita gente, alguns não, mas outros cometem o pecado de curiosidade sobre Deus, querendo o conhecimento de Deus para um motivo que não glorifica a Deus. Ou buscando se justificar no decreto de Deus o seu pecado. Eu vou mostrar isso aqui para os irmãos. Acontece muito. Acontece muito. Deus diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Existem determinações divinas que a razão, o motivo, pertence somente a Deus. Não adianta você esquadrinhar, não. Acontece às vezes, muitas vezes, de alguns homens de Deus, até teólogos, querer explicar determinado comportamento, atitude de Deus, sem que tenha claramente revelado na palavra. Olha, tem coisa que você tem que respeitar e dizer: aqui eu paro. Lógico que você não vai parar em tudo, porque tem gente que também usa esse texto para justificar a preguiça, né? Não estudar a palavra de Deus, não se aprofundar no conhecimento de Deus. É outro erro contra o mandamento. Usar a lei de Deus da forma errada. O uso errado da lei de Deus, eu vou detalhar mais para os irmãos, é a quebra do terceiro mandamento.
Então a gente tem curiosidade para saber coisa de Deus, que o motivo não é glorificar a Deus, é tentar obter conhecimento a respeito de Deus, com aquela intenção de se, como se fosse igualar a Deus. O ser humano tem isso, né? Os irmãos sabem que o ser humano quer ser igual a Deus. Ele quer. Ele quer ter a capacidade do próprio Deus. Foi assim, foi isso que Satanás disse a Eva: vocês vão ser iguais a Deus. Então, se Satanás instigou isso em Eva, que sequer tinha pecado, imagine conosco. Olha, irmão, só para a gente ter uma noção, veja o que aconteceu com Paulo quando Deus lhe deu o conhecimento. Veja, ele não foi escacaviar, mas Deus lhe deu o conhecimento. O próprio Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 7, assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Quando ele teve conhecimento, Deus botou um instrumento para que ele não. Imagine você querer o conhecimento para se ensoberbecer. Quebra também esse mandamento quando a gente aplica mal o decreto e a providência de Deus. Quando é que a gente aplica mal? Quando a gente retira conceitos errados do decreto e da providência, nesse sentido que eu disse antes para os irmãos, para justificar os pecados. Eu vou dar um exemplo. Certa vez, há muitos anos atrás, em um momento de aconselhamento, ouvi o seguinte, olha, preste bem atenção, olha o que eu escutei de uma pessoa crente, que fazia parte da igreja. Depois de ter sido aconselhada, abriu a Bíblia, abrimos a Bíblia, disse: olha, isso aqui é o que Deus quer que você faça. Muito bem. O que é que a pessoa disse? Tomara que Deus não endureça meu coração. Isso é a quebra do terceiro mandamento. Usar de forma errada o decreto e a providência de Deus. Por quê? Era a mesma coisa que ela estivesse dizendo assim: se eu não atender a estas determinações, essas orientações, determinação não, orientação, se eu não atender essas orientações, a culpa é da determinação divina, do seu decreto, que já me destinou ao endurecimento. Entendeu? Tomara que Deus não endureça meu coração. Mas Deus não endureceu o coração de Faraó, entendeu? Justificando o pecado, a justificativa. Deus não endureceu o coração de Faraó. Se eu não entendi, e se Deus endureceu meu coração? O pecado é teu. Porventura a Bíblia atribui a Deus o pecado de Faraó? Mas Deus disse: eu endureci o coração dele. Não foi? Então, aplicar mal o decreto e a providência de Deus é quebra do terceiro mandamento. A pessoa diz: eu posso receber a vida eterna porque Deus me predestinou, mas não tem uma vida santa. Não busca a santificação. Não se esforça. Não, mas eu já me sinto um predestinado. Então, se Deus me predestinou, eu vou ser salvo, não vai? Não, desse jeito. Está justificando. Está errando errado o decreto e a providência de Deus. Quem diz assim: conheço muitas pessoas que são ricas e trabalham os 7 dias da semana. Isso significa que, se eles são ricos, é porque Deus fez prosperar a sua obra. Deus fez ou não fez prosperar a obra? Fez. A aplicação errada do decreto. Então, nós podemos trabalhar no dia do Senhor. Porque Deus prosperou a obra daquela pessoa. A resposta está em Romanos 3. Vamos abrir a Bíblia? Abra em Romanos 3. Você vê a resposta que Deus dá a essas questões. Isso aqui é usado de forma errada.
a soberania de Deus, o decreto de Deus. Está usando da forma errada. Só aí, ó, Deus está prosperando. E aí, o que é que você me diz? Eu vou dizer. Qual é a Bíblia? Romanos 3, 5, a partir do 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Se eu peco, ora, eu pequei e fui abençoado. E agora? Paulo responde isso em Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí agora eu vou pecar para... De modo nenhum. A resposta é a mesma. A resposta é a mesma. Estes, irmãos, são exemplos de má aplicação da providência e do decreto de Deus. Você não conhecia, você chegou na igreja, nunca tinha ouvido falar na providência, nunca tinha ouvido falar do decreto. Isso acontece, não acontece? Acontece. Aí agora você aprendeu de seita, Deus decretou todas as coisas. Olha a providência de... Menino, a providência de Deus é em tudo. É em tudo. Não é só nas coisas boas, não. Não. Porque normalmente a gente diz, né? Acontece uma coisa boa, diz, foi a providência. Acontece uma coisa ruim, você nunca diz que é a providência. Ah, é em tudo? Ah, então, né? Então aquilo ali que está acontecendo, ó. Fulano está fazendo uma coisa ruim, mas nada ruim está acontecendo com ele. Vou fazer a mesma coisa. Vou quebrar o mandamento. Façamos males para que nos sobrevenham bens. A condenação desses é justa, é certa. Ele fez um mal e aconteceu um bem. Vou fazer também. Quebra do terceiro mandamento. Outro pecado. Má interpretação, má aplicação ou perversão da palavra de Deus. Má interpretação e má aplicação da palavra de Deus é quebra do mandamento. Veja, irmãos, a interpretação errada da Bíblia não ocorre somente por falta de conhecimento. Porque ele disse, não, ele interpretou errado porque é por falta de conhecimento. Não. É porque ele é limitado. Não é só por isso, não. E nem deixa de ser pecado. Se interpretou errado a Bíblia, é pecado. Poxa, não, mas eu não conhecia, é pecado. Mas não acontece só por falta de conhecimento, por limitação. Ocorre especialmente por causa da corrupção dos nossos corações devido à queda. Porque se interpretou errado, a pergunta é, por que não interpretou certo? Por que não entendeu certo o sentido que Deus deixou ali? Qual é a tendência maior? Interpretar certo ou interpretar errado? Interpretar errado. Por quê? Porque a tendência do nosso coração é essa. O erro, que é o contrário da verdade, é pecado em si mesmo. Por isso, irmãos, que tem aquela passagem conhecida no início do Sermão do Monte. Lá em Mateus 5, a partir do 21, diz assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, por que é que Cristo está dizendo isso? Porque ele estava interpretando errado. Tanto é que Cristo disse antes, olha, preste atenção, eu não vim abolir a lei, viu? Eu não vim abolir a lei, nem os profetas, eu vim cumprir. Agora, vocês não entendem certa lei. Aí eu vou explicar para vocês. Vocês estão pecando. Vocês estão errando, estão pecando contra o terceiro mandamento. Aí ele diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal.
e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja, então, o que é que nós temos aqui? Má interpretação, má aplicação é quebra do terceiro mandamento. Então não vem só da ignorância, vem da vontade de fazer aquilo que o coração está dizendo. Aí Cristo deixou isso muito claro. Uma das coisas, né, que até hoje é mais polêmica, é sobre o adultério. A questão do adultério. A questão do divórcio. Não é o adultério em si, que é o adultério, né? Até o adultério era, mas o divórcio. A interpretação errada, até hoje é motivo de interpretação. Porque a tendência do coração era aquela que os discípulos estavam. Se é assim, Jesus. Quer dizer, ou seja, os discípulos disseram, a interpretação correta é essa? É melhor nem casar. Jesus diz, né, nada disso. O problema é que se interpretou errado durante muito tempo, agora quando vem a interpretação certa, todo mundo se espanta. Alguma correlação com os dias de hoje? Todo mundo se espanta. O que é que nós lemos acabamos de ler em Romanos 7, do 1 ao 3? Foi o que a gente leu. Não sabeis que pela lei a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas, morrendo o marido, está livre. Isso é claro, como diz um hino tradicional, alvo mais que a deve. Aí Jesus fez a interpretação correta daqui e dali. Fez a interpretação correta, tem a cláusula de exceção, aqui do adultério, mas Paulo continuou na interpretação de Cristo, irmão. Eu, pelo menos, entendo que Paulo continuou na interpretação de Cristo. Romanos 7, do 1 ao 3 e 1 Coríntios 7. Ele diz a mesma coisa. Diz a mesma coisa. Bom, a palavra de Deus revela a sua vontade para o homem. Todas as vezes que a usamos isolando-a do seu verdadeiro significado e real propósito, representam uma má aplicação. Por exemplo, quando você lê e admira a Bíblia apenas pelo seu valor histórico, apenas pelo seu valor literário, a Bíblia tem valor histórico? Tem. A Bíblia tem valor geográfico? Tem demais, porque toda vez que o pessoal quer saber uma civilização antiga, vai ler a Bíblia. Quer descobrir, olha, aqui diz aqui que era em Mispa. Mispa era o quê naquela época? Não sei o que, quando vai escavar. Rapaz, não é que estava lá? Olha, teve uma Jericó que foi construída e destruída. Depois construíram outra Jericó. Tem as duas? Tem. Está lá. Está lá. Tem valor literário? Tem demais. Olha a riqueza, né? Olha o Salmo 119. Começa com cada verso, começa com a letra do alfabeto e trata da lei de Deus. Que obra, né? Aí você vai ler a Bíblia só por esses aspectos, você está quebrando o mandamento. Um ateu, quando estuda a Bíblia para provar que ela está errada, está aplicando errado a palavra de Deus. Olhe, vou dizer mais. Quem recomenda o uso da Bíblia apenas para retirar dela ensinamentos morais, a parte da revelação da salvação, peca. Por que peca? Olha o que é que Cristo disse em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então a Bíblia é para ser lida da forma correta, ser aplicada e ser recomendada pelo sentido correto dela. Qual é o sentido correto da Escritura? Está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A salvação. A Bíblia anuncia Cristo. Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Se o objetivo da leitura da Bíblia não for esse, é quebra do mandamento. Por isso que a Bíblia não é um livro qualquer. Por isso que você não pode chutar a Bíblia. É chutar. Já que eu mandou um vídeo essa semana que uma pastora chutou a Bíblia tipo futebol americano. Já viram futebol americano? Tem um lance no futebol americano, além de você pegar a bola e sair correndo e os outros derrubar, tentar derrubar, tem um momento do kick, do chute, né? Pois ela fez isso. Mandou um seguidor dela, um arcecla dela, sustentar a Bíblia assim no chão, ela saiu correndo e chutou. Eu só me lembro daquele livro de John MacArthur, Com Vergonha do Evangelho. Existem tantas coisas que você fica, sinceramente, abismado. Mas existem. Foi acontecendo por um motivo e por outro. Daí o cuidado que a gente fala do cuidado. E a própria palavra diz, né? Um pouco de fermento leva da massa toda. A gente tem que cuidar, irmãos, das coisas que vão sendo introduzindo, das coisas que vêm devagarinho, aos poucos, os costumes, né? Os costumes, alguns costumes, algumas introduções, algumas coisas. Nós temos estudado, né? Nós temos que verificar tudo. De onde veio esse costume? De onde veio essa prática? De onde vem esse uso? Por que estão usando isso? Por que esse símbolo? Por que esse símbolo? Por que isso? Qual é o entendimento? Qual é a compreensão? Isso é em tudo. Isso é na sua vida, é na igreja, em tudo. Vai introduzindo. Concluindo, a gente vai encerrar. Aplica-se errado a Escritura quando todo o uso que se faz dela a isola do seu verdadeiro significado, do seu propósito. É claro, irmãos, já dissemos isso, que a Bíblia tem muitos ensinamentos que, sendo seguidos, mesmo por um ímpio, traz enormes benefícios à vida dele. Como? Respeitar seu pai e sua mãe, não adulterar, não roubar. Vai trazer benefícios para qualquer um. Mas a Bíblia precisa ser considerada como Deus a considera. E quando não consideramos a Bíblia como Deus a considera, nós pecamos contra o terceiro mandamento. Então é muito fácil perverter a palavra de Deus, porque basta usá-la para um propósito a qual Deus não estabeleceu para ela. E eu pergunto, quantos não estão fazendo isso? Vejam esse perigo aqui, ó. Ensinam a Bíblia fazendo-o aparecer ter uma mensagem ética alheia à redenção de Cristo. O que é isso, pastor? Veja, eu vou explicar porque esse perigo adentrou as igrejas faz muito tempo. O que acontece? Em muitas igrejas está se pregando uma vida moral, está se pregando uma vida de bons costumes, mas sem Cristo. É possível, irmãos, uma pessoa viver bem, é possível uma pessoa ter bom testemunho de todos, viver de forma ética, respeitosa, e mesmo assim sem Cristo reinando no seu coração. É possível. Muitas igrejas estão nessa pegada. Você entrou aqui naquela igreja, você andava de todo jeito, agora você não anda mais. Começa a se vestir bem, de forma decente, ajeitada. O palavreado você já mudou o palavreado.
mudaram as amizades, começou a ter melhores amizades, começa a ter outras posturas. Aí você olha isso aqui, aí diz, é um crente. Será que aquilo dali não é só uma boa vida moral e ética? Onde está Cristo? Porque quando isso acontece, Satanás gosta muito, irmãos. Por quê? Porque é uma igreja com pessoas que têm aparência de crente, mas sem Cristo. O que Satanás quer é que você não tenha Cristo. Sem Cristo não tem céu. Sem Cristo não tem vida eterna. Isso vai servir? Vai. Vai servir para uma boa convivência com os vizinhos, um bom relacionamento no trabalho, na escola, na família, mas não conta para a eternidade. De novo, não pense que Satanás, ele quer mais as pessoas se vestindo como diabinhos, falando como diabinhos. Não. Ele vai achar bom quando as pessoas estiverem falando como cristãos, agindo como cristãos, mas não sendo cristãos, vindo para a igreja como cristãos, prestando um culto como cristãos, mas sem ser cristãos. É claro que nós precisamos ter uma conduta ética, mas Cristo precisa ser o alvo da sua ética, da sua moral. Porque qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus. E você só glorifica a Deus com Cristo no centro da sua vida. Amém. Amém.